2 policiais foram indiciados por matar e forjar a cena do crime em que um assaltante e um refém morreram em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Um dos PMs vai responder por homicídio e o outro por adulterar o local do crime. Nas imagens, o policial atira no vidro do carro para simular um tiroteio. O caso aconteceu em novembro do ano passado. O Rio de Janeiro registrou a primeira morte de um policial militar em 2018. O soldado Ivanderson da Silva estava no carro com um colega quando foi baleado. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou. No ano passado, 134 PMs morreram no estado. Um jacaré deu um susto num homem que passeava com um cachorro em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, 15 animais vivem na lagoa e há placas no local alertando sobre os perigos. No ano passado, 3 jacarés adultos foram levados para uma reserva natural. E uma invasão de água-viva assusta os banhistas no Rio de Janeiro. Segundo os biólogos, os animais são atraídos pela água gelada e devem aparecer na orla até o fim da estação. Elas chegaram junto com o sol forte e as praias cheias. Mas para os banhistas é uma visita indesejável. Eu vi uma água-viva ali, que a menina já estava comentando ali que tinha água-viva ali, eu já saí da água já. Há centenas de espécies de águas-vivas e muitas se reproduzem no verão, quando a água fica mais gelada. Por isso, a grande quantidade encontrada na orla do rio nesta época do ano. E em contato com a pele humana, elas liberam substâncias que podem provocar queimaduras. Todo mundo sabe que é perigoso, a gente fica meio com o pé atrás, mas a gente entra, né? Porque o calor não dá para ficar só na areia. Foi num desses mergulhos que Marcelo levou um susto. Foi no braço. Ela dá uma queimadurazinha superficial, mas ela queima superficialmente, mas queima. Quanto mais correntes marítimas, maior a chance de aparecer água-viva na praia. Isso acontece porque elas têm um nado frágil e quando são empurradas pela correnteza, não conseguem reagir. Por isso, vêm parar na costa. Além de espantar os peixes, elas são trazidas aos montes nas redes e acabam ferindo os pescadores. As redes, né, ficam aquela quantidade de água-viva e muitas vezes o pescador, para tirar ela da rede, tem que ter muito cuidado para não se queimar. Por isso mesmo que, no calor, a Ágata tomou uma decisão. Nada de entrar na água. O Conselho Nacional de Justiça já havia alertado sobre as condições precárias do presídio, onde 9 detentos morreram numa rebelião em Goiás. Uma comissão especial fez hoje uma vistoria no local, determinada pela presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia. O cenário é de guerra dentro da cadeia, entulho e roupas por todo o pátio. Este buraco na parede foi usado pelos presos para invadir alas diferentes e iniciar a rebelião. Celas também foram queimadas. Aquela ala ali também, a ala A, ela foi atacada. As imagens foram feitas durante vistoria do Poder Judiciário e do Ministério Público ao presídio do Semiaberto de Aparecida de Goiânia. Uma determinação da ministra Carmen Lúcia. A situação é caótica, não só nesse presídio, mas em todos os presídios do Brasil. Uma situação que poderia ser evitada. Há mais de 3 anos, em junho de 2014, inspeções do Conselho Nacional de Justiça vêm apontando que a penitenciária não tem condições de funcionar. A última inspeção foi no mês de dezembro do ano passado. De lá para cá, nada teria sido feito. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás transferiu a responsabilidade para o governo federal. Cabe sim à União assumir esse sistema prisional, porque é um problema que está no Brasil inteiro. Por meio de nota, o Ministério da Justiça disse que no final de 2016, o Estado de Goiás recebeu quase 32 milhões de reais apenas para construção e ampliação de presídios. Mas até o final do ano passado, só foram gastos cerca de 18% do total repassado. De forma emergencial, o Tribunal de Justiça vai fazer um mutirão carcerário para saber a situação de cada preso e descobrir quem já pode ir para o regime aberto. Além disso, vai ser alugado um espaço para os detentos que atualmente só voltam para a cadeia para passar a noite. 9 presos morreram e outros 14 ficaram feridos na rebelião. Quase 100 presos continuam foragidos.
Em Anápolis, os 2 agentes prisionais assassinados a tiros foram sepultados. A polícia quer saber se a ordem das execuções partiram de dentro da cadeia. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia estudam aplicar a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. Se a medida for adotada, uma única dose poderá imunizar até 5 pessoas. Segundo os médicos, o fracionamento não tira a eficácia da vacina. A medida é analisada pelo Ministério da Saúde e por autoridades estaduais. Recentemente, entre julho de 2016 e junho do ano passado, o Brasil registrou o maior surto de febre amarela da história, com 779 casos em humanos e 262 mortes. De lá para cá, houve 330 ocorrências e 1 morte. Agora, diante da circulação do vírus e da ameaça a regiões que eram consideradas livres da doença, os estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro estudam fracionar a vacina. Na dose fracionada, a vacina, que seria usada em 1 pessoa, poderia imunizar até 5. Se a medida se confirmar, a ideia é proteger o maior número possível de indivíduos. A dose integral seria mantida para casos específicos, como uma viagem internacional. Segundo especialistas, a dose fracionada não perde eficácia, mas dura menos tempo. A vacina tradicional ela tem um poder de imunização para o resto da vida. Uma vez tomada, você não precisa renovar mais nunca. Enquanto que a vacina fracionada, acredita-se que a partir de 1 ano o indivíduo volta a ficar suscetível. Cristiane Brasil, filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson, vai ser a nova ministra do Trabalho. O Palácio do Jaburu se transformou num verdadeiro centro de articulações nos últimos dias. Contrariando a ordem de permanecer em repouso, hoje o presidente foi ao Palácio do Planalto para despachos internos. À tarde, se encontrou com o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB e condenado pelo STF no processo do Mensalão. No encontro, foi definido o nome da deputada Cristiane Brasil, filha de Jefferson, para o Ministério do Trabalho, em substituição a Pedro